Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 24, diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Para só um pouco, pessoal, preste atenção aqui, desculpa eu interromper. Ezequias adoece de uma doença mortal. Ele faz uma oração, ele pede um sinal. Deus ouve a oração, porque ele pede um sinal. O Senhor mostra o sinal. Qual foi o sinal? Foi o do sol regredir, né? O sol regredir. Lembra de que Ezequias adoeceu e tal, doença mortal, e orou ao Senhor, porque Senhor, andei nos teus caminhos de todo o coração, não me desviei e tal. Deus mandou o profeta dizendo que ele não vai mais morrer, porque viu a oração e as lágrimas. E aí ele pede um sinal. Ele pede o quê? Ele pede um sinal. Quero saber mesmo, Isaías, se o Senhor me ouviu mesmo, que eu não vou morrer mais. Quero que o sol ele regresse, ele decline sobre a sombra do relógio de Acais, que ele volte. O Senhor deu o sinal, e ao invés do sol continuar, né, no sentido horário, ele regressa, ele volta. Esse foi o sinal. O sol voltou, a sombra mostrou que o sol ele regrediu. Ao invés dele ir para a direita, ele voltou para a esquerda. Esse foi o sinal que ele pediu e Deus deu. E agora o texto que vamos ler, você já conhece essa palavra, né? De que Ezequias orou, o Senhor ouviu e que ele não ia morrer. Mas daí, o que vai acontecer na mensagem que vou pregar para você nesse momento? O Senhor deu o sinal, a oração que ele pediu, o Senhor respondeu. Mas diz aqui que o coração agora de Ezequias, ao invés de ser grato, ele vai se exaltar, ele vai esquecer do Senhor, ele vai esquecer de dar glória a Deus. Muito feio isso, é ou não é, gente? Desculpe eu interromper aqui a leitura, mas é que existem pessoas que têm agido dessa mesma maneira. Ela está em apuros, ela ora e Deus dá um sinal: olha, eu vou te abençoar, olha, eu vou te curar, olha, sabe aquela porta que você pediu, eu vou abrir. E aí Deus abençoa, porque como Ezequias, o Senhor disse para ele que em 3 dias, ele estava doente, em 3 dias ele iria levantar da cama, e ele ia entrar na casa do Senhor, andando, curado. E isso aconteceu. Glória a Deus. Aconteceu. Então, ao invés dele se sentir grato pelas bênçãos que ele recebeu, ele simplesmente se exalta. Eu me atrevo a dizer que existem pessoas que ainda não alcançaram o seu maior sonho, porque se Deus realizar, quem sabe ela vai se esquecer de quem? Me atrevo a dizer isso. Bispo, o senhor pode estar errado. Tomara que eu esteja errado mesmo, né? Porque eu não quero ser empecilho de vitória, de bênção de ninguém. Eu quero que você seja o quê?
eu mesmo quero que você seja abençoado, mas me atrevo a dizer que algumas coisas grandes e extraordinárias ainda não aconteceu, porque Deus conhece o que mesmo, gente? Deus conhece o nosso coração, e como Ele não quer nos perder, olha que maravilha, Deus não quer nos perder, e aí Deus fica ali, ó, eu vou só te mantendo, eu vou só te manter, sabe? Vou só manter você, vou só mantendo. Quando o teu coração mudar, aí sim eu vou te exaltar. Continua a leitura. Na verdade, deixa eu ler de novo. Versículo 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu, o negócio está aí, ó. Não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso, olha aí o negócio aí, ó. Por isso veio grande ira sobre ele. Veio o que, gente? Preste atenção nessa frase aí. Veio a ira de Deus sobre Judá e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou. E agora vai se humilhar, é? Ele fez o quê? Agora, depois que o Senhor deu uma chicotada nele, aí ele faz o quê? Se humilhou pela exaltação do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio mais sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza e glória, porque ele se humilhou, gente. O Senhor deu para ele o quê? Tem que se humilhar. Porque ele se humilhou, o Senhor deu para ele glória, riqueza, grande abundância. Proveu-se de tesouraria de prata, ou seja, ele teve depósitos de prata. Ele enricou tanto que ele teve lugar para colocar só prata, teve lugar para colocar só ouro, teve lugar para colocar só pedras preciosas, especiarias, perfumes, escudos e toda espécie de objetos, o quê? Desejáveis. Sabe aquela pessoa que Deus abençoou tanto ela, que ela tem tanto que ela nem sabe que tem? Deus vai fazer isso na sua vida. Não, vocês não ouviram o que eu falei. Sabe aquela pessoa que Deus abençoou ela tanto, que ela nem sabe, poxa, eu nem sabia que eu tinha isso aí. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus te exaltou tanto, te exaltará tanto que você vai até, eu nem sabia que eu tinha isso. Continua. Ele também teve armazém para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de currais para os rebanhos. Edificou também, veja que as bênçãos não param, gente, ó. Também edificou cidades, ou seja, construiu cidades, possuiu ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. O negócio ficou bom, né? Versículo 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr. Olha a sabedoria dele. Fez as águas correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas o quê? Obras. Versículo 31 vai mudar tudo. Contudo,
no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra. Ou seja, os embaixadores da Babilônia foram procurar entender como que Ezequias conseguiu prosperar tanto. Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu. Eu confesso que quando é a primeira vez eu li, eu não compreendi. E li de novo e pedi ao Senhor. Escute isso, pessoal. Se isso aqui fosse virar filme, era drama. Escute bem. Um homem adoece. Ele é o rei de Judá. Escute, pessoal, preste atenção. Ele é o rei, mas ele também é um servo do Senhor. E no primeiro ano do seu reinado, ele manda abrir as portas da casa do Senhor, que estavam fechadas porque o último rei não temia o Senhor e mandou fechar as portas da casa do Senhor. O altar da casa do Senhor ficou destruído e cheio de aranhas, enfim. Quando Ezequias se tornou rei, imediatamente a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor, reativou o altar, chamou os sacerdotes para que voltassem para reativar o sacrifício e a adoração para Deus. Legal, fez tudo direitinho e tudo certo. E aos 32 anos, ele ficou doente. E uma doença mortal. E o Senhor manda então o profeta Isaías dizer para ele que ele preparasse a sua família, porque ele iria morrer e não ia viver mais. Ele volta o rosto para a parede, faz uma oração, ele chora, pergunta para Deus por que isso, se ele andou diante do Senhor, se ele fez exatamente aquilo que o Senhor queria. Ele relembrou na oração, como disse lá, entra em juízo comigo, mostra-me as tuas demandas para que eu te possa corresponder. E ele começou a dizer: o Senhor lembra que eu abri as portas da tua casa? O Senhor lembra que eu andei diante de ti com interesse de coração? Ele começou a falar isso. Deus mandou o profeta voltar e dizer para ele: olha, diga para ele que ele não vai morrer mais, que eu vou curar ele, que eu vou repreender os inimigos dele. E naquela época havia um inimigo muito poderoso entre aspas, ou um inimigo muito temido pelo povo de Israel, que era o Senaqueribe, lá da Síria. Senaqueribe havia ameaçado, mandou cartas dizendo: eu vou acabar com Judá, vou acabar com Jerusalém, eu vou queimar todos, eu vou tomar tudo que vocês têm. Ezequias pega aquela carta, apresenta ao Senhor e diz: Senhor, essa carta não é contra mim, essa carta é contra o teu povo. Porque ele buscou ao Senhor, Deus enviou um anjo, e naquela noite um anjo matou 185 mil inimigos, numa noite só. Tudo porque Ezequias clamou a quem? E apresentou aquela carta de afronta para Deus. Ele estava fazendo tudo certo. Tudo o quê? Sim, ele estava fazendo tudo certo. Qual foi o erro? O erro foi quando ele pede um sinal que ele não iria morrer, porque o profeta diz: em 3 dias você vai levantar dessa cama e vai andar e entrar na casa do Senhor. Aí ele diz: eu quero uma prova, eu quero ter certeza que isso vai acontecer. E o Isaías diz: Senhor, o homem está pedindo uma prova. E o Senhor diz: diga para ele que pode pedir. E ele pede que o sol volte. Quando fosse meio-dia, ele iria ficar lá na porta do palácio, na janela, diante de uma estaca que se dizia a hora. E ele queria que o sol voltasse, declinasse
10 graus. E o Isaías vai lá e diz para ele: o Senhor disse que você pode ir lá que você vai ver o sinal. Ele correu. Quando ele chegou na janela, ao meio-dia, o que o sol fez? Voltou. Dá para arrepiar, não dá? Ver assim o sinal diante dos seus olhos. É forte ou não é? Esse foi o sinal. Beleza. Agora ele tem a certeza que ele não vai morrer mais. Agora ele tem a certeza disso. Se você estivesse no lugar dele, preste atenção aqui. Se você estivesse no lugar de Ezequias, o que você faria? Você ia ser grato, ia continuar, na verdade ia intensificar mais a sua fidelidade, compromisso, porque Deus respondeu. Sim ou não? Você ia dizer assim: poxa vida, eu não mereço e Deus me deu um sinal. Eu não mereço e o Senhor me curou. O Senhor derrotou os meus inimigos. O Senhor abençoou o meu reinado e a minha casa. Ah, meu Deus, eu vou até melhorar as minhas ofertas. Eu serei muito mais grato ao meu Senhor. O correto seria esse, sim ou não? Mas pasmem os senhores, Ezequias, ele tinha tudo para ser esse homem grato. Lemos um versículo que ele não deu glória a Deus, ele não se sentiu grato, se exaltou. O que ele fez? Ele esqueceu daquilo que o Senhor fez. Ele agora escuta isso, pessoal, ele agora se sente o cara, ele agora se sente o poderoso, ele agora se sente que ele pode fazer e acontecer. Ele era rei, ele tinha autoridade para muitas coisas, mas mesmo sendo rei, ele ainda estava debaixo da autoridade de quem? Cheguei aí o ponto que eu queria. Tem gente que Deus abençoa, e pelo fato de que ela foi abençoada, ela se sente, me desculpe a expressão, com o rei na barriga, e se acha no direito de fazer o que quer, esquecendo que o Senhor está acima dele ou dela. Quando a pessoa esquece que o Senhor não está mais sobre ela, que ela faz agora o que ela quer, é ali que essa pessoa está o quê? Se exaltando. Orar para Deus, pedir a direção de Deus para quê? Pedir os conselhos de Deus para quê? Eu sou o bichão. Pedir sabedoria a Deus para quê? Se eu posso resolver. Esse coração está cheio de quê, gente? Esse coração está cheio de orgulho. Vou para a igreja fazer o quê? Se eu já sou abençoado. Esse coração está cheio de quê, gente? De orgulho. Vou fazer campanha para quê? Vou fazer voto para quê? Se eu já tenho tudo. Lembra daquela palavra lá em Apocalipse que o Senhor diz: tu é um miserável, cego, pobre, nu. E é verdade. Nós não somos o que, gente? Somos sim pó. Nós somos o que? É o que somos. Pó. Nós somos pó. É isso que somos. Rico e pobre é o que? Pó. É isso que somos. Mas Deus é tudo. Então imagina um homem que o Senhor, olha o que o Senhor deu para ele. Primeiro, saúde. Recuperou sua saúde. Vocês estão prestando atenção, gente? O Senhor dá para ele saúde. Legal. Ezequias agora está saudável, não sente mais dores, está conseguindo andar. Beleza. O Senhor repreende o inimigo dele, derrota o inimigo dele. O Senhor prospera Ezequias de tal forma, em abundância, tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas,
especiarias, escudos, toda espécie de objetos desejáveis. O Senhor deu para ele tanta prosperidade que ele fez armazéns para colher o trigo, vinho, azeite, e estrebarias para toda espécie de animais, vaca, camelos, bodes, enfim. Escuta, pessoal, Ezequias prospera tanto que o reino da Babilônia começa a observar o que está acontecendo em Judá, o que está acontecendo em Jerusalém. Os inimigos e estrangeiros começam a abrir os olhos e dizer: qual é o segredo do rei Ezequias? Ezequias, ele constrói cidades, ele toma posse de terras, de perder de vista, e ele constrói cidades. Ele levanta muros e diz: esta vai ser uma cidade, essa vai ser outra cidade. As pessoas olham e dizem: o que está acontecendo com o rei Ezequias? Então os babilônicos enviaram, escute isso, enviaram embaixadores até Judá para terem uma audiência com o rei Ezequias, para perguntarem, para estudarem, para aprenderem a terem discernimento, direção. É como se fosse, por exemplo, às vezes a gente vê aqui o prefeito e o governador vai lá não sei para onde, para o exterior, para buscar tecnologia de outros países para o nosso estado, sim ou não? Não é verdade? Esses dias mesmo o governador viajou para a Europa para buscar tecnologia de outro país para cá. Os babilônicos fizeram o mesmo, saíram de seus países para irem para Judá, para fazerem o quê? Para estudarem, me desculpe usar esse termo, ou me permita usar esse termo, queremos saber, estudar a tecnologia que você usou, Ezequias, para levarmos para a nossa nação. E foi ali que diz a Bíblia que o Senhor o desamparou. A palavra desamparar, no sentido pelo qual nós todos de primeira impressão temos, é de que o Senhor deu as costas e não quis mais saber. A impressão que temos é essa. Mas a palavra que abandonar, o Senhor fez o seguinte: agora eu quero ver se Ezequias vai dizer que foi eu que o abençoei, ou se ele vai dizer que ele conseguiu isso tudo pelo braço dele. Entendeu agora? Agora eu quero ver se Ezequias vai dizer se foi eu que fiz, porque seria uma oportunidade, né? Já pensou? Escute, o Senhor te visitou, olha, preste atenção na pregação. O Senhor te visitou, estou falando com você, visitou você quando você estava aflito, e todos souberam da sua aflição. Você ficou desempregado, você sofreu um acidente, você ficou muito mal. As pessoas pensaram: agora é o fim dele. E aí você clamou a Deus, e repentinamente o Senhor operou um milagre na sua vida, e você foi curado, e você prosperou, e Deus abriu portas, e em questão de pouco tempo a sua vida começou a brilhar, deu aquela guinada mesmo, sabe? Subiu mesmo. E as pessoas disseram: vixe, é assim que fala aqui, né? Vixe, o que aconteceu? E aí é a oportunidade de você falar o quê? Deus lembrou de mim, o Senhor me visitou, o Senhor viu a aflição do seu filho. Esse é o momento de você dar a glória para quem?
você está dando a glória para Deus? Porque vão te perguntar: como é que você conseguiu? E aí você vai dizer: não fui eu não. Foi quem? Foi Deus. Então as pessoas vão começar a se interessar em querer saber quem é o teu Deus. Em outros termos mais fáceis de dizer: qual é a igreja que você está indo? Que tipo de oração você está fazendo? Que tipo de mensagem você está ouvindo? Eu também quero. Diz a Bíblia que os babilônicos saíram e foram lá. Eles não foram por questão de inveja, não. Eles foram porque toda nação quer as suas melhorias. E eles foram lá justamente para isso. Olha, nós queremos aprender. Por favor, Ezequias, ensine para nós qual é o segredo. E aí diz, pessoal, que esse homem, veja bem, olha como terminou, versículo 32. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Jerusalém. E dormiu Ezequias, ou seja, morreu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. O capítulo termina-se assim. Ezequias morreu. E ele não estava doente mais. Porque o Senhor tinha o quê? O Senhor tinha curado. Vocês entenderam? Ele foi curado. Diz aqui que ele morreu. E aí o povo faz uma honra, né? Honra a sua morte. E faz com que ele tenha um sepultamento digno, como um rei que lutou muito pelo seu povo. Foi sepultado com grandes honrarias. Mas o que nós aprendemos nessa palavra? Eu vou desviar um pouquinho o foco para pontuar para nós nos dias de hoje. Eu só vou conhecer o Deus que cura se eu estiver doente. Eu só vou conhecer o Deus que prospera se eu estiver em aperto. Eu só vou saber se Ele fizer na minha vida. Compreende? Eu só vou conhecer o Deus que exalta se eu estiver humilhado. Eu só vou conhecer um Deus que levanta se eu estiver caído. Então, quando eu estou passando por essa espécie de humilhação, olha a palavra que eu estou colocando. Veio a doença e eu fiquei humilhado. E eu me humilhei diante e eu conheci Ele porque Ele me curou e me levantou. Eu estive numa aflição financeira, em um aperto, fui humilhado. Na minha humilhação, lembrei do Senhor. E eu que estava humilhado, Ele fez o quê? Ele me exaltou. Vocês estão me entendendo, pessoal? Eu conheci o Deus que me justificou quando eu estava condenado por muitos. Quando eu estive condenado por muitos, eu me humilhei diante do Senhor. E o Senhor me justificou. Então o que eu quero que vocês entendam? Que se eu me humilhar diante do Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai me exaltar, Ele vai lembrar de mim. E aí, para mim não ser muito repetitivo, o que Ele fez com Ezequias? Prosperou muitíssimo, a ponto dele mesmo nem lembrar
de tanto que ele tinha. Mas não esqueça de que na sua exaltação, nós nunca podemos ser pessoas que viemos se exaltar, porque no dia que nós fizermos isso, o Senhor não demora e Ele passa o facão. O Senhor quer que eu apenas me humilhe perante Ele, mas que jamais eu me exalte, porque só quem pode exaltar é Ele. Oh glória! Só quem pode te exaltar é quem? Você não pode se exaltar. Deixa o Senhor exaltar você. Porque todas as vezes que eu bato a mão no peito e digo eu posso, eu resolvo, eu não preciso de Deus, e Deus diz o quê? Então vai lá. Então vai. Será que no tempo em que o Senhor abençoou você, você também foi visitado pelos babilônicos, ou seja, pelos ímpios? E eles, de curiosos, bateram a sua porta e disseram: como que você conseguiu isso? E ali o Senhor abriu mais o olho para dizer assim: agora eu quero ver se ele vai dizer que foi eu que fiz, ou se ele vai dizer que conseguiu pelos seus próprios méritos. Sabia que Deus prova o nosso coração? Sim ou não? Prova. Na sexta-feira passada eu fiz uma pregação aqui. Lembra daquela passagem da Bíblia que o Senhor disse aos discípulos: entrem no barco, atravessem, vão para o outro lado, vou me encontrar com vocês lá, vão na frente. O Senhor despediu as multidões, depois ainda foi para o monte orar, e demorou muito. Na quarta vigília da noite foi que o Senhor foi se encontrar. O Senhor sabia que eles iriam enfrentar uma grande tempestade. O Senhor sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade. Mas por que o Senhor... Será que o Senhor é tão ruim assim, de permitir que eu passe por apuros? Vou explicar para você. Aqueles discípulos já estavam acostumados a verem Jesus curar os enfermos, expulsar os demônios, etc, etc. Mas eles ainda não tinham ainda essa autoridade. Eles viram o Senhor fazer, mas eles mesmos não haviam feito. Então, antes do Senhor dar para eles a autoridade, antes do Senhor dar para eles a unção, vai fazer um teste com eles, para saber se eles estão preparados para receber isso ou não. Tiveram que passar pelo teste da tempestade. É uma forma que o Senhor tem de agir para nos abençoar. Ou você acha que a bênção vai... Como é que é? Cair de mão beijada, vim de mão beijada. Vem, pessoal. Até poderia vir assim, ó, de mão beijada, se o nosso coração fosse diferente. Sim ou não, pessoal? Mas como a Bíblia diz que nós devemos vigiar e termos cuidado com aquilo que lemos ainda no início do culto, os pecados, né? A lascívia, a vaidade, a glutonaria, o desejo de querer ter as coisas, de fazer como quer. Dessas coisas o Senhor reprova. Por exemplo, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será o quê? Luminoso. Mas se os meus olhos forem maus, ou seja, se eu ver maldade nas coisas, o Senhor vai me abençoar? Não, porque todo meu corpo, toda a minha vida será maldosa. Então, o Senhor sabe disso. Então Ele vai fazendo o quê? Vai preparando. Eu vou
fazer você passar por uma tempestadezinha. Se você vencer ela, eu vou te dar. Entende como é que é? Então, pessoal, para terminar a mensagem, não tem nenhum problema o Senhor nos provar, porque seremos aprovados. O problema é depois que você receber a bênção, se você vai continuar humildezinho, ou se você vai deixar isso subir para a sua cabeça e fazer com que isso domine tudo e você esqueça. O problema está aí. O problema não está em passar pela luta, o problema não está na prova, porque seremos aprovados. O problema está depois, se vamos dar glória a Deus, ou se vamos bater a mão no peito e dizer assim: eu consegui, Deus não me ajudou em nada. Então aprenda isso, que Deus continue sendo o seu Deus, mesmo depois da vitória. Amém, gente? Todo mundo quer a vitória vai vir, mas quem será você depois da vitória? Se você vai continuar temente, ou se você vai ser senhor de si próprio. Para terminar mesmo, pessoal, terminando agora nos evangelhos, Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? No reino do céu. Eu acho que eu já disse tudo, né? Palavras de Jesus. Ô bispo, o senhor está querendo dizer que todo rico vai para o inferno? Não, Jesus disse que não vai para o inferno. Jesus disse que é difícil. É possível, mas é difícil algum rico entrar onde? Por que razão o Senhor disse isso? Porque infelizmente muitos fazem do seu dinheiro o seu Deus. Muitos fazem das suas riquezas o seu Deus. E aí não vem na igreja orar, e aí não vem buscar a face do Senhor. Não vem. Não vem. Por quê? Porque bate a mão no peito e diz: eu vou para quê se eu já tenho tudo? Então o Senhor disse: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Agora, o camelo entrar no fundo da agulha não é aquela agulha que costura roupa, não. Não é aquela, não. Em Israel existem muitos muros. Muitos o quê? Muitos muros, feito a propósito para se protegerem de guerras. Então existem vilarejos ou portas menores, aonde os viajantes costumavam viajar a camelo e colocavam suas bagagens, bolsas e um monte de metralha em cima dos camelos e dos burros. E os animais eram impossibilitados de passar por aqueles muros, me ajude, estreitos, porque tinha um monte de bugiganga em cima deles. Quem entendeu? Havia um monte de bugiganga em cima do animal. Então dificilmente o animal ia conseguir entrar na cidade com aquele monte de bugiganga em cima. Chamava aquilo de agulha. Entendeu agora? Aí o Senhor disse que é mais fácil um camelo que está cheio de bugiganga nas costas entrar pelo fundo daquela agulha. É mais fácil ele entrar do que um rico entrar no reino do céu. Falou e disse. Então, meu irmão, seja você rico da graça de quem? E nada vai faltar a você. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor bem forte.